Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon Roberto, tenho 34 anos e estou aqui para mais um vídeo, na verdade meu primeiro vídeo no YouTube. Eu estou recomeçando os trabalhos novamente, parei em 2020, né? Abri um outro canal em 2024, mas em 2023 na verdade, só que esse trabalho ele parou e eu tô recomeçando agora em 2025, uma nova forma, um novo design, junto com uma pessoa que tá me ajudando aí a desenvolver os trabalhos. E eu queria a ajuda de vocês que já curtissem, compartilhassem esse vídeo. E o nome desse vídeo, pessoal, é Superando a Esquizofrenia. Eu vou contar um pouco da minha história, que começou em 2019. Eu fui diagnosticado depois de um bom tempo com esquizofrenia paranoide, mas eu vou contar um pouco de como começou isso. Eu trabalhava numa fábrica, numa indústria que fabricava tampas de lata, lá no Distrito Industrial de Manaus. Eu comecei a ter umas manias de perseguição durante o meu estado, meu trabalho. Eu conversei, a primeira pessoa que eu avisei foi meus pais, depois eu avisei a minha chefe. Minha chefe achou meio estranho, mas não falou nada. Eu falei com meus pais me disseram que podia ser, que era normal. Meu pai já tinha trabalhado nessa fábrica. Ele disse que era normal essa perseguição tudo. Até então eles não sabiam que era uma mania de perseguição e que não estava acontecendo nada, era tudo fruto da minha cabeça. Ficou complicado. Então o que aconteceu? O negócio foi se agravando, eu fui tendo essa mania de perseguição, pensei que tinham colocado sonífero no meu suco, sonífero na minha comida. Tanto que na hora do almoço eu dormi um pouquinho mais do horário de 1 hora, né? Acordei nas pressas. Aí eu falei colocar alguma coisa, porque eu sempre dava um cochilinho de 30 minutos, escovava meu dente e voltava pro trabalho. E nesse dia eu passei do horário um pouquinho, uns 5 minutos. Aí corri para escovar meu dente, voltei pro trabalho. Relatei tudo isso pra minha chefe, ela disse que não tinha nada, né? E eu tava, inclusive nessa época, eu sou uma pessoa cristã, eu tava afastado dos caminhos de Deus, então eu tava com muitas brechas pro inimigo. Não sei se você qual é a sua crença, mas eu creio em Deus e creio que o inimigo também age na nossa vida quando a gente dá brecha para ele. E foi aí que as coisas começaram a se agravar. Eu pedi para sair do meu emprego porque eu achava que estavam me perseguindo, eu até então não sabia. Depois essas perseguições foram parar para dentro de casa, comecei a ver que a minha família estava me perseguindo também dentro de casa, os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos, toda a minha família estava me perseguindo. Eu andava de um lado para o outro sem saber o que estava acontecendo. Eu estava achando que até a rádio, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, tanto que eu quebrei meu celular por 2 vezes, desesperado, achando que tudo estava tramando contra mim. Achava que a TV falava comigo, que a rádio falava comigo, que as pessoas das redes sociais falavam comigo. Eu fazia alguma coisa e achava que eles já falavam comigo automaticamente. Então começou a criar uma paranoia na minha cabeça, algo muito sério. E nesse momento eu tentei voltar a trabalhar, tentei desesperadamente voltar ao emprego antigo, me humilhei, mas não consegui voltar ao emprego antigo. Tentei outros trabalhos, mas não durei muito tempo. Saí de vários empregos. Tinha emprego que eu durava 3 dias, 1 semana, porque eu estava perturbado da cabeça e as pessoas percebiam, só que não me falavam nada e eu saí. E eu não entendia o porquê que eu estava saindo do trabalho, porque eu até então sempre trabalhei bem, acordei, nunca dei mole para trabalho. Sempre fui um cara que me conhece e sabe um pouco da minha história. Sempre fui trabalho desde os 12 anos com meus pais, né? Eu ajudava eles na empresa deles que eles tinham, era carregando caixa, fazendo fabricação de artefatos emborrachados, uma fábrica que tinha de emborrachado na época. Então desde os 12 anos eu trabalho com meus pais, ajudando eles. E aos 17 eu comecei a trabalhar como menor aprendiz. Então, voltando um pouquinho ao assunto, eu trabalho, então nunca dei mole para trabalho. Só que nesse momento eu comecei a ter dificuldade, isso estava me frustrando, então começou a vir um pouco de ansiedade, com depressão. Eu fiquei muito ruim mesmo. Foi aí que meu pai também achou que eu tava rebelde, minha mãe achou que eu tava rebelde, que eu tava querendo de alguma forma me exaltar, me buscar, de alguma forma me expressar de forma errônea. E aí foi que aconteceu que meus pais me expulsaram de casa várias vezes. Eu pedia perdão, voltava, porque eu não tinha para onde ir. Eu passei um tempo morando na casa da minha irmã também. Não deu certo, tive problema lá, tive também uma crise lá, de achar que uma moça que eu tava namorando na época tava me traindo também. Aconteceu muitas coisas ruins, até melhorar isso eu tive que passar. Eu fui internado uma vez no Eduardo Ribeiro, que é um instituto psiquiátrico aqui em Manaus, que fica ali na Constantino Neto. Eu fui internado lá, passei 3 dias lá com medicação e com alimentação, mas é um lugar muito horrível, não recomendo ninguém, até porque já foi fechado também.
não recomendo ninguém. As pessoas são muito maltratadas, o serviço é péssimo, a comida é horrível. Acho que ninguém merece passar por tamanha desrespeito como a gente passa naquele lugar. Mas me trataram, eu consegui um telefone de um rapaz que ficou com tio ou mãe, não lembro dele. Ficou lá, que estava internado. Aí eu pedi o telefone dele para ligar para meus pais, liguei para minha mãe, falei: mãe, me tira daqui, porque eu quero sair daqui, aqui é horrível, não aguento mais aqui. Aí ela foi lá me buscar. Eu fiquei um pouco chateado com meus pais também, porque eles me internaram sem eu saber. Disseram que a médica queria falar comigo, e me disseram que era para me tomar uma medicação, eu apaguei e eu fiquei sem celular, fiquei sem nada lá. Então foi uma situação muito, muito crítica, né, para mim. Eu tava sofrendo demais. Então aí eu fiquei sem celular depois que recuperei, perdi, quebrei meu celular. Foi uma situação muito complicada. Depois disso, a moça o Instituto Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, ela me diagnosticou com esquizofrenia paranoide, só que eu ainda não sabia. Depois de um tempo relutando, porque eu não aceitava o tratamento e eu não sabia o que era voz, né? Tinha uma psicóloga também que me ajudou muito. Ela me ouvia, conversava comigo, ela veio aqui em casa, conversava comigo. E ela me ouvia a respeito, né, do que eu passava, o que eu sentia. Ela passava e reportava a psiquiatra e aos meus pais e falava o que eu estava passando. Ela me ajudou muito, assim, ela conversou muito. Foi ela que vamos dizer assim, foi a mão amiga, né? Foi uma das pessoas que Deus usou para me tirar desse sofrimento e solidão. Em contrapartida do lado espiritual, meus pais estavam orando, faziam campanha de oração aqui em casa, vinham pessoas de fora orar, e eu não sabia o que estava acontecendo, só sabia que tinha oração direta, eu não sabia o que estava acontecendo, porque era tanta vozes que eu ouvia muita voz, tinha delírio, já alucinação, sentia muita dor. Eu pensava que as pessoas estavam fazendo algo para me sentir dor, porque eu passava no lugar, a pessoa mexia um copo, eu sentia dor no meu peito. As pessoas afastavam mexiam no celular, eu sentia dor às vezes no meu ânus, eu sentia dor no meu braço, eu sentia dor no coração, assim, perto do coração, no peito, sentia dor na nuca, nos olhos. Então, assim, era muita dor que eu sentia. O médico até hoje não sabe explicar, né? Mas pode ser um fundo mais grave do delírio, né? Pode ser que seja algo um nível que chegou tão crítico que eu comecei a sentir essas dores. Eu não sei se alguém que está assistindo esse vídeo sentiu dores assim também na época da sua esquizofrenia. Aí, depois disso, eu fui com uma policlínica que tem aqui perto de casa, que é na Redenção. Eu fui com um médico lá, psiquiatra, e ele perguntou o que estava acontecendo. Meu pai estava comigo, perguntou. Eu não queria tratamento, não queria remédio, porque eu achava que todo mundo estava me perseguindo, estava de complô contra mim, e estava tudo contra mim. Meus pais insistiam, e nisso que meus pais tinham me botado para fora de casa várias vezes, e só me aceitavam se eu fizesse tratamento, porque eu tava ficando um pouco agressivo também. Então tava botando em risco aqui a saúde dos meus pais e da minha família que morava aqui junto comigo. Então eu fui nesse médico que eu gritei com ele gritou comigo, e ele mostrou lá. No SUS tem essas coisas, né? O médico não tem muita paciência não, ele grita mesmo. Ele gritou comigo e mostrou o meu laudo. Leia o seu laudo, leia o que você tem aqui. Aí eu li o laudo e vi lá que eu tinha esquizofrenia paranoide. Depois desse dia que eu fui começar a pesquisar o que eu tinha, e que começou a bater com o que eu estava sentindo mais ou menos. E eu fui entender. Aí ele me passou uma medicação, que é o risperidona, que eu tomo 2 miligramas de manhã e 3 miligramas à noite antes de dormir. 5 miligramas por dia é o que me faz o repouso, é o que me faz ter paz, é o que faz não ter mais delírio, não ter mais alucinação, não ter mais vozes. É o que me faz ter uma vida mais normal, apesar de que tem os sintomas positivos e negativos, né? Eu não lembro muito bem, alguém pode me corrigir, mas os sintomas positivos são esses alucinações, delírios, as vozes que eu ouvia muitas vozes. Por exemplo, as vozes que eu ouvia era tipo assim: eu tava aqui na casa, aí meus pais estavam aqui nesse outro quarto, um exemplo, aqui no quarto do lado. Eu ouvia eles falando, sussurrando coisas sobre mim, coisas ruins sobre mim. Eu ficava com muita raiva, eu sentia muita raiva. Só que quando eu ia lá, eles estavam calados. Aí eu não entendia nada, eu ficava completamente com raiva, eu achava que eles estavam fazendo para me provocar. E eu ficava com muita raiva, eu sentia muita raiva mesmo. Isso era no trabalho, isso era em casa, isso era no hospital, era em tudo lugar que eu ia, era desse jeito. Então, depois desse remédio que eu comecei a tomar, que foi lá com o Dr. Médici,
foi que começou a melhorar. Eu parei de ouvir, mas em contrapartida quando eu aceitei esse tratamento, melhorou muito essas coisas. Eu parei de ouvir, parei de sentir essas coisas, mas eu entrei em depressão. Eu tentei suicídio, botei veneno de rato na boca, não engoli porque eu senti que Deus tinha uma oportunidade para minha vida. Eu tentei me enforcar, mas não tive coragem de pular do banco para me jogar da corda aqui no pátio de casa. Eu sabia que no fundo Deus tinha algo para mim. Nesse mesmo dia eu fui parar de novo no Eduardo Ribeiro. Eu quis ir porque eu não aguentava mais tantas vozes que eu ouvia, que para mim eram os vizinhos em complô, que eram as pessoas me perseguindo. O que dificultou muito o meu tratamento, que passou quase um ano, 6 meses, um ano, eu passando por tudo isso, foi essas vozes que eu ouvia. Eu não sabia que eram vozes, para mim eram as pessoas. Depois que foram me falar, a psicóloga me falou que eram vozes. Aí eu falei, tá bom, são vozes. Mas mesmo assim eu falei para ela que eram vozes, mas eu acreditava que era isso. Mas depois que eu fui ler, que eu fui pesquisar, que eu entendi o que era. E tanto com remédio hoje eu não ouço mais nada. Eu tô há 2 anos tomando essa medicação. Tive essa crise, tive mais uma. Na segunda crise eu tinha parado de tomar remédio, que foi um ano depois, que eu pensava que eu estava curado, que eu não precisava mais tomar medicação. Eu achei, não, tô curado, não preciso mais tomar medicação, e foi acontecer o pior. Eu entrei em crise de novo, bati na minha mãe, bati no meu pai, bati na minha irmã, dei uma confusão aqui em casa, foi muito triste. E aí meus pais não lembravam que eu tava sem tomar remédio, me expulsaram de casa de novo, achavam que eu tava rebelde, né? De tudo isso que eu passei, sempre Deus colocava pessoas para me ajudar. Eu lembro uma vez que eu saí daqui, que meu pai me expulsou de casa, eu fui parar lá na barreira aqui de Manaus. Eu fui barreira, consegui uma carona, o cara me deu R$30, me deu uma carona, um senhor numa Hilux, até Presidente Figueiredo. Lá eu fui atrás de trabalho, não consegui. Aí falei, agora eu vou para Roraima. Tentei vários caminhões que passaram por lá, mas nenhum iam ir para Venezuela, mas não queriam me dar carona, já estava ocupado. Ainda bem que não fui, porque eu estava perturbado. Imagina ficar perturbado em outro estado e sem dinheiro. Eu estava sem dinheiro, só com a roupa do corpo e mais uma mochila e os sapatos, dormindo na rua. E eu fui na rodoviária de lá, uma senhora me deu um pacote de bolacha, eu lembro até hoje, para me comer. Então assim, sempre Deus colocava pessoas para me ajudar. E eu, com essa comida de R$30, eu almocei lá, eu guardei a bolacha, comi, não passei fome, graças a Deus. Tive a humildade de pedir comida na rua, mas foi marcante isso para minha vida. Foi quando apareceu um caminhoneiro que ele disse, eu falei, só tá indo para Roraima, Boa Vista? Aí ele falou, não, tô indo para Manaus, quer ir? Eu falei, rapaz, eu quero. Aí eu voltei para Manaus, ele me deu carona, me deixou bem pertinho, aí eu fui andando o restante do caminho. Tinha um trocado que tinha sobrado do almoço, peguei um ônibus e fui para casa. Cheguei lá, pedi desculpa, meu pai não sabia o que estava acontecendo, só pedi desculpa, e falar que tinha passado. Mas incrível que pareça, nesse dia eu não ouvi nenhuma voz, foi por isso que eu fiquei tão bem. Parece que fora de casa eu me sentia um pouco bem, assim, me sentia um pouco mais em paz. Mas era tudo artimanha do diabo para me iludir, para me enganar, para me ficar distante da minha família, para me sofrer. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem. Estou há 2 anos, tomo remédio, não deixo de tomar mais os meus remédios, mesmo depois da segunda crise que eu passei. Hoje, quem cuida de mim é o Dr. Rodrigo. Ele foi o médico que me ajudou com faz a dosagem da minha medicação conforme eu necessito, conforme o meu comportamento ele altera, quando vai mudando, ele faz a medicação, a dosagem da medicação. Me passa das medicações, porque com essa risperidona ele aumenta a alimentação, eu ganho algum pezinho a mais. Então ele me passa, eu tomo uma mato que é para reduzir um pouco da compulsão alimentar. Ele recomenda que eu faça academia para eu comece e paro. Então é um pouco complicado para mim, mas eu tô me esforçando, né? Porque essa esquizofrenia ela te deixa um pouco paralisado, te deixa um pouco, como diz, ela te deixa assim um pouco sem disposição, sem vontade para as coisas. Então eu perdi muita vontade de socializar, eu perdi a vontade
de estar com os amigos, perdi vontade de ir para a igreja, perdi vontade de trabalhar. Eu não consigo, na verdade, não é que eu não perdi a vontade de trabalhar, eu não consigo mais desempenhar o meu trabalho. Tanto que vocês perceberem, eu tenho um pouco da dificuldade de dicção, de falar um pouco. Eu dava treinamento no meu trabalho, então me falta às vezes as palavras, a desenvoltura. Eu tenho um pouco de dificuldade. O raciocínio ficou lento, eu sinto sono no trabalho. Um pouco de várias coisas que esse remédio, o remédio e a esquizofrenia não consegue, o risperidona não consegue tirar, que a esquizofrenia ela causa. Então assim, hoje eu estou afastado pelo INSS, foi uma coisa que eu sofri muito, porque eu saí e entrei em emprego muitas vezes, então foi depois que uma senhora que eu conheci, que a gente conhecia, uma velha amiga, que disse que a cunhada dela tinha esquizofrenia, ela falou do que aconteceu, que ela disse que era possível se afastar pelo INSS. Eu estava prestes a sair do meu novo emprego que eu tinha conseguido, que eu estava com 4 meses. Eu não estava aguentando, eu estava criando crise de ansiedade, mesmo tomando a medicação direitinho. Aí foi que eu consegui me afastar, falei com o doutor me fez um laudo, eu marquei a perícia, né, e fui para o INSS, estou afastado, vai fazer 2 anos. E estou sendo acompanhado por ele, de 3 em 3 meses eu volto na consulta com o psiquiatra, para ser acompanhado. E tem sido isso, essa luta, pessoal. Mas eu superei, eu estou sendo acompanhado, acredito que você que está aí, que já passou por isso, que está com dificuldade, que sofre com essa doença, que não pare de lutar, não se entregue, não deixe de crer que Deus tem um propósito na sua vida. Eu também espero, né, ter minha família, porque eu já tenho 34 anos, a gente vai pensando, né, poxa, quem que vai me querer assim, quem que vai gostar de mim, quem que vai querer estar com uma pessoa que tem esquizofrenia. Já vi muitos vídeos no YouTube de pessoas que têm esse preconceito, né? Então é complicado, porque é um risco, né, para a pessoa que está do lado, a pessoa tem uma crise do tipo. Então é complicado, mas eu tenho fé que o Senhor está preparando também uma esposa para mim, uma namorada, para cuidar de mim e eu cuidar dela também, e que eu tenho toda a capacidade de ter um relacionamento saudável, assim como as outras pessoas normal têm. Eu posso ter uma vida normal, só que andando mais na linha que as outras pessoas comuns. Tenham fé, busquem a Deus, façam o tratamento direitinho. Tem um lado médico, né, o lado físico, médico, e o lado espiritual. Cuidem dos dois, que tenho certeza que Deus vai ajudar bastante vocês. Eu superei, estou vivo, não morri, e Deus também pode fazer isso na sua vida. Tá bom, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a vocês por ter ficado até aqui. Curte, se inscreva, compartilhe o vídeo e vamos ajudar mais pessoas a chegar a esse vídeo para que elas tenham noção de que é possível superar a esquizofrenia. Tá bom?